Bom, então, a respeito do uso do complemento, do ponto de referência e do modificador. Então, a melhor forma de enxergar esses dados é extraindo uma listagem do relatório do SIG-C, né? E aí a gente consegue ter uma visão melhor do que no DMC. Então, eu vou pegar uma quadra aqui desse setor 35 de Itapiranga só para a gente dar uma analisada. Então, conforme o conceito explicado no manual e no treinamento do CNF, né, quando a gente tem numa mesma face dois endereços que utilizam o mesmo número, a gente precisa diferenciar eles utilizando ou o modificador, ou o complemento, ou o ponto de referência. É, no caso, tendo número, modificador ou complemento, e o ponto de referência é um adicional. Então, vamos olhar essa quadrão aqui só para a gente ver como é que ela está. Primeiro número não tem nenhum, só tem um endereço, né? Já o 240 aqui tem dois. O que acontece? Aqui ele utilizou um garagem 1 que não tem um par, né? Então a gente precisa sempre que tem um endereço com número e outro com complemento ou modificador, ele tem que ter um par. E tem que ter nexo entre esses pares, né? Então, se for garagem, o outro poderia até ser um complemento casa, por exemplo, ou, enfim, alguma coisa que faça um contraponto aqui. O mais comum é como está esse 200 aqui, que é o térreo e o porão, ou sobrado e térreo, ou andar 1 e térreo, mas que faça um parzinho, né? Aqui no caso do 230 não tem o complemento no de cima e o de baixo está casa fundos. Então, se esse aqui é o fundos, esse aqui precisa ter o frente. Então, eu teria que ajustar ele para no 230 frente estar escrito. Não pode ficar subentendido. Tem que ficar escrito. Então, sempre o complemento tem que ter par, pelo menos um par. Pode ser um trio, quatro, mais, né? Enfim, quando for apartamento e tal, né? Mas sempre a gente só vai usar complemento e quando tiver mais que um, e aí tem que ter pelo menos o parzinho. Então aqui no 230, se esse é o frente, faltaria incluir o frente. E aqui, importante, o complemento casa, ele não deve ser utilizado dessa forma aqui. Então o que eu faria aqui? 230 frente, 230 fundos, sem o complemento casa. Quando é que eu vou utilizar o complemento casa? Quando a casa for um elemento que combine com um outro elemento. Por exemplo, loja e casa. Então, se chega no endereço tem o mesmo número, mas um é uma casa e outro é uma loja. Nesse caso, eu posso usar a casa. Agora, quando for casa, enfim, não cabe. Aqui a ideia é utilizar o mínimo possível de complementos que se torne claro e sempre sem deixar nada subentendido. Então, esse aqui está certo. Se tem um porão, tem que ter um térreo. Por quê? Quando vem selecionado só o endereço, como esse aqui, ele não vai ser fácil de entender. Eu teria que pegar daí toda a listagem para entender se esse aqui é o 240, se é o frente, fundo, enfim, para saber qual que ficou sem o complemento, né? Então todos têm que ter o complemento para formar o par. Isso eu estou repetindo bastante porque é muito importante, tá? De lembrar na hora de fazer a listagem. Então vamos olhar esse 70 aqui que tem 3. Ficou térreo, sala 1 e porão. Esse sala 1 a gente teria que entender se a sala está no térreo ou se a sala está no porão. Então aqui não ficou legal. Porque se a sala é no térreo, eu tenho que ter térreo e outro complemento, pode ser casa, e térreo e sala. O 1 não precisa, porque só tem uma sala, a não ser que seja um número escrito lá, daí pode ser deixado. Então aqui tem que combinar tudo, né? Então, como tem mais de um pavimento, térreo e porão, eu tenho que identificar em todos o pavimento em que ele se encontra. Então, se eu olhar só isso aqui, eu não sei se essa sala ela pertence ao porão ou se ela pertence ao térreo.
E se ela pertence ao térreo, então eu tenho que diferenciar os dois térreos aqui. Então seria térreo sala, enfim, né? Ou térreo casa, ou o que quer que seja. E aqui térreo sala 1, térreo só sala. E o porão, se ele estiver sozinho, só porão. Agora, supondo que a sala seja no porão, esse aqui fica como térreo. E aqui eu teria que ter porão sala e porão casa, né? Enfim, então tem que estar bem especificado. Lembrando que o percurso é quando encontra mais de um endereço no mesmo acesso, né? Primeiro os de cima, depois os de baixo, né? Então de cima para baixo, descendo do andar mais alto para o andar mais baixo. E dentro do mesmo terreno, edificações diferentes, primeiro as da frente e depois as dos fundos, né? Então sempre que tiver um térreo e um porão está certo, se tiver porão e térreo está errado. E sempre que tiver frente e fundos, ó, já achei um errado aqui que já, ó, aqui está certo, frente e depois fundos, e aqui o percurso está errado, tem que ser corrigido. Percurso errado. Lembrando que essas listagens são listagens que foram feitas no censo, né? Então não foi possível ampliar a supervisão a esse ponto, né? Então é muito difícil, né, no censo da gente conseguir supervisionar tanto. Mas no censo ok, né? Mas agora para a PNAD a gente precisa da listagem bem certinha porque isso interfere na seleção, né? Então pode alterar o endereço que vai ser selecionado. Então vamos voltar aqui, né? Já corrigi. Aqui ficou legal, ó. Térreo, porão A e porão B. Beleza. Talvez, se fosse possível identificar um lado, né, porão direita, esquerda, alguma coisa que fique mais evidente, né, porque provavelmente não tem esse A e B lá. Mas aí, enfim, uma forma que fique claro, né, o cara chegou lá e é o 24 porão B, que ele consiga saber qual que é o B lá, né. Aqui o número 66 está com um complemento, mas ele não tem outro endereço 66 nessa face. Ah, ele tem sim, ó. Só que está fora de percurso, então tem que corrigir o percurso. E incluir o complemento aqui e percurso errado, né? Os dois têm que ficar juntos se eles são o mesmo número. Sobrado e térreo, bem certinho. Sobrado, térreo 1, porão. Então, porão e térreo no mesmo complemento, né? Então, isso aqui está bem equivocado, né? Ou é térreo ou é porão, né? Se tiver mais um endereço, tem que incluir o porão, senão é sobrado e térreo. Ó, mais uma vez, térreo e porão. Então, aqui está em conferir. Sobrado e térreo, esse aqui está certo. O 12 ficou separado dali, tem que ter complemento, né, nos dois. Fundo sem o frente, provavelmente é aqui. Então, primeiro os da frente, depois os dos fundos. Primeiro os mais altos, depois os mais baixos. Então aqui está errado o percurso. Sobrado frente é o primeiro, só que aqui a gente vai ter que inverter, né? Colocar frente sobrado e frente térreo. E o porão já está sobrando. E depois os fundos, né? Então, primeiro as edificações da frente, como ele tem mais de um pavimento, então frente, sobrado, frente, térreo e fundos. Fundos e frente tá certo, mas está invertida o percurso. Aqui também. Ó, esse aqui está certo. Frente sobrado, frente térreo, fundos. Só está errada o percurso. Então esse aqui ficou certo. Você perceba que o fundos eu não preciso identificar, porque ele só tem um pavimento. O frente eu tenho que identificar. E por que vem primeiro o frente? Porque ele combina com esse fundos aqui, né? Então, quando tem mais de uma edificação, a gente identifica a posição dela no endereço. É frente, fundos, enfim.
E aí, para cada edificação, a gente identifica o andar, né? O pavimento. Então, sobrado e térreo. Aqui, como não tem, fica solto. Só o percurso está errado. Ó, térreo, porão. Todos que tiver térreo, porão, está errado, né? Ou é 2 endereços, ou é só térreo. Ou é só porão. E se for porão, esse aqui é térreo. E se for térreo, esse aqui está certo. O fundo está errado. Porque o percurso, né, tem que vir para frente. E aqui, supondo que seja... esse aqui tem que identificar para ver o que é. Se ele for duas edificações, ficaria sobrado, frente sobrado, frente térreo e fundos, né? Agora, se for uma edificação que tem frente e fundos num pavimento, daí ficaria frente e aí térreo frente, térreo fundos. Então, assim, tem que ir lá e ver para conseguir identificar. Eu sei que falando assim fica até um pouco confuso, mas é que quando a gente enxerga o endereço fica um pouco mais claro. E depois a gente consegue ajustar na agência. O importante é a gente visualizar o endereço e fazer alguma anotação se for necessário para depois fazer as correções. Aqui, sobrado e porão. Isso aqui não tem absolutamente nada a ver, né? Porque o sobrado ficaria em cima do térreo e o porão ficaria abaixo. Então também tem que ser corrigido. Frente sem fundos. Esse aqui ele diferenciou no ponto de referência. Tem que ser no complemento ou, enfim, no modificador, mas dificilmente no modificador, geralmente no complemento. Que são 2 números iguais, 2 endereços com o mesmo número, né? Enfim, acho que deu para entender a dinâmica, mais ou menos. É importante rever esse vídeo aqui para entender, né? Para entender bem certinho. Então, mais de uma edificação no mesmo terreno, a gente identifica primeiro as da frente, depois as dos fundos, e aí para cada edificação a gente identifica os pavimentos.